Vamos lá, pessoal. Todos os lobisomens do folclore brasileiro, do Mr. Sandman. Tá bom o volume, né? Na Bahia. Gravado. Filmado. Olha lá. Lobão, pessoal. Olha. Puta que lá merda. Olha lá. Uns é bonitinho, né? Outros é meio cabreiro. Lobisomem brasileiro. O folclore brasileiro é um dos temas que mais me intrigam. Tanto Eu também gosto, hein? Vocês gostam também? Por ser uma mitologia tão perto de nós e do nosso dia a dia. Na mitologia brasileira, existem várias releituras de criaturas famosas fora daqui, como o Encourado, que é uma releitura do vampiro europeu. Olha, Para o eu não sabia disso não, hein? O Guari, que pode ser considerado uma releitura do Pé Grande, entre vários exemplos que podem ser dados. Olha o lobisomem passando de moto aí na rua. Hoje é justamente nessa pegada. Falaremos sobre o lobisomem brasileiro. Ou melhor, os lobisomens brasileiros. Os lobisomens, tem A vários. cultura nacional não tem só uma Não é só um, espécie não. de lobisomem Vários. como nos países europeus, mas sim várias espécies, cada uma com suas particularidades, histórias e etc. Vários lobinhos. Lembrando que todas as fontes de pesquisa vão estar na descrição do vídeo caso vocês queiram consultar. E dito isso, vamos finalmente começar. Mas antes de qualquer coisa, qual seria a verdadeira história por trás da lenda famosa? Porque tem vários, né? Vamos que vamos. Mr. Sandman. A origem. Origem grega. A lenda do lobisomem tem suas raízes na Europa, com indícios de que sua origem remonta à Grécia Antiga. Ah, Grécia Antiga, faz sentido. Fala que o rei Licão teria sido transformado em um lobo como punição por sacrificar humanos e tentar enganar os deuses. Faz sentido o nome essa agora. Essa história ajudou a definir o conceito de licantropia, derivado das palavras licos, que significa lobo em grego, e antropos, que significa homem também em grego. E com o passar do tempo, a crença no homem que se transformava em lobo se espalhou por Roma, onde era chamado de Versipélio. A lenda assumiu diferentes nomes e características em toda a Europa, como Loup-Garou na França e o Werewolf entre os saxões. Olha. E com a influência cristã, o lobisomem passou a ser visto como um pecador amaldiçoado, vivendo dizem que é isso, né? Um pecador, né? Até receber o perdão divino. E com a colonização portuguesa, a lenda do lobisomem chegou ao Brasil, ganhando variações regionais que eu vou falar mais pra frente no vídeo. Em Portugal, o lobisomem era descrito como um homem magro, de orelhas grandes e nariz avantajado, amaldiçoado por predestinação ou por pecados graves. Acreditava-se que o primeiro filho homem, nascido após 7 filhas, poderia tem isso. O lobisomem português era conhecido também como um corredor ou tardo, e além de atacar cemitérios e pessoas, a lenda dizia que as mulheres também podiam se transformar, sendo chamadas de teeira ou lobeira. Olha, Brasil, disso eu não sabia, é verdade. O lobisomem foi estudado por Luiz da Câmara Cascudo. A maioria dos filmes a gente vê só homem, né? Tradições populares. Certo, essa foi a lenda padrão conhecida por todo o mundo, mas e o lobisomem brasileiro? Qual a real origem por trás dele? Qual a origem do lobinho? Olha lá. Lobis Clay. No Brasil, a lenda do lobisomem tem algumas particularidades bem diferentes das versões europeias. Quais? Por aqui, acredita-se que a transformação ocorre na virada de quinta para sexta-feira. Oh, quinta para sexta, hein? Além Fica de olho, hein, Garé? A origem do lobisomem pode estar ligada à ordem de nascimento. Um menino que nasce após 6 irmãs corre o risco de se tornar um, caso não for batizado pela irmã mais velha antes do Quem é o 7º tá lascado. A maldição também pode ser transmitida por mordidas ou contato com o sangue da criatura. E como no Brasil não existem lobos nativos, a aparência do lobisomem foi adaptada à fauna local de cada região do país. Ele é frequentemente descrito como um híbrido de cão e porco com pelos escuros e patas traseiras mais longas, o que lhe dá um ar desajeitado.
Outra É coisa aquele curiosa é que personagem sua forma das pode tartarugas. variar dependendo do animal que se deitou no local da transformação, o que explicaria porque alguns relatos falam de lobisomens parecidos com bois, cavalos ou até mesmo capivaras. Em sua Ah, forma bestial, ele se alimenta de qualquer coisa, inclusive cocô de galinha. meu Deus do Ao céu. paranormal, vomita Aí não. tudo. Para se proteger de um lobisomem, existem alguns rituais específicos que dependem da região do país. Agora, para eliminá-lo, a munição deve ser benzida com cera de vela usada 3 vezes na Oh. misa do galo, e armas de ferro ou aço podem forçar a criatura a retornar A à cera eu forma não tava humana. sabendo. Já para curá-lo definitivamente, é necessário furar sua pele com espinhos de laranjeira plantado Ui, no é muito cemitério em uma complexo, gente. sexta-feira santa. Agora, para descobrir sua identidade real, uma técnica curiosa é oferecer sal para a criatura. Após oferecer o sal, o Ah, lobisomem fugirá, mas no dia seguinte aparecerá na sua casa em forma humana pedindo ó. o sal prometido, literalmente o lobisomem pidão. E como eu disse anteriormente, Oferecem o sal pra lobisomem aqueles brasileiro, parentes, então. principalmente pelo Se país com vocês sua querem saber fauna se eles são muito lobinhos, diversificada, tem variações de diferentes animais. Vamos ver algumas. é só oferecer sal, então. Pra parentada. Ah lá, vão conhecer vários lobos, várias versões. As versões dos lobisomens. O porcão é a forma mais comum aqui no Brasil. Quem o viu diz que lembra um cachorro ou um porco enorme, que corre encurvado e sobre as 4 patas. É coberto de pelos escuros com olhos vermelhos e dentes afiados. Agora, o amarelo é mais comum em estados do Nordeste. O lobisomem amarelo se parece com um porcão, mas com um aspecto muito mais machucado e adoecido. A sua pele varia entre muito pálido e amarelado, além de feder como um cadáver. O Nossa, orelhas longas tem pelos escuros, mas o que chama mais atenção nesse lobisomem são suas orelhas, tão grandes que sempre se arrastam parece pelo um chão. personagem, né? Quando ele corre, elas batem como se fossem asas, produzindo estalos altos. O lobisomem branco, também conhecido como lobisomem da morte, lobisomem morto e lobisomem Esse fantasma, deve é um tipo ser, raro, mas difícil de ó, ser tipo raro. identificado. Costuma sempre aparecer em noite de quaresma. É um lobisomem que Puta. morreu e quer cumprir o seu propósito. É uma alma Ai, penada que galera, mesmo após a esse morte aí é ainda perigoso, hein? sofre Se da vocês maldição. verem ele, Ele é totalmente branco meta o e é mais pé. violento que qualquer lobisomem vivo. Os lobisomens lobo ou lobo do mato são pouco comuns e são quase lobos por completo. Hoje, eles aparecem mais em cidades bastante influenciadas pelo cinema e pela televisão. Ah lá, Mas antigamente São também Paulo, apareciam em regiões de forte influência germânica. Rio de Janeiro. O lobisomem espojador é uma versão do lobisomem brasileiro que é ainda mais sombria e monstruosa do que o mito tradicional. Ele é descrito como uma criatura peluda e fedorenta, com olhos vermelhos e expressão assassina, exibindo um comportamento muito mais animal do Esse que é humano. trincado, hein? O seu corpo tem características indefinidas, mas suas garras afiadas e dentes ameaçadores fazem dele uma verdadeira máquina de caça. Diferente dos lobos clássicos, esse lobisomem ronca, emite grunhidos, rosna e até mesmo relincha, dependendo da mistura de animais que compõem a sua forma bestial. A transformação é um ritual estranho e macabro. O amaldiçoado precisa se deitar em um local onde um mamífero se enrolou anteriormente, assumindo as características do animal que ali esteve. Caso mais de um bicho tenha passado por ali, a sua aparência se torna Vai uma fusão misturar. grotesca de diferentes criaturas. A experiência da transformação é descrita como prazerosa e viciante, Meu Deus do o que céu. torna a maldição difícil de ser quebrada. Após a metamorfose, ele vaga por estradas e matas em busca de vítimas, preferindo atacar bebês não batizados Meu e Deus do mulheres céu. grávidas para Aí, beber o seu sangue. vão No batizar os entanto, bebezinhos ele tudo, hein, evita brigas mulherada? com grupos grandes e só pode voltar à forma humana se encontrar suas roupas novamente. Reverter a maldição não é impossível, mas é algo que a maioria dos lobisomens não deseja Não e se consegue. tornam dependentes dessa existência selvagem. Se alguém substituir suas roupas antigas por novas no local da transformação, ele se torna humano para sempre, mas isso pode despertar ódio e desejo de vingança contra quem o libertou. A transformação, no entanto, cobra o seu preço. Ao voltar ao normal, o lobisomem vomita e sofre um nível de exaustão, apresentando sintomas de fraqueza e anemia ao longo do tempo. Meu Deus do céu. Mesmo como humano, a sua condição se manifesta, e ele carrega os sinais da maldição, mesmo quando não está sob seus efeitos. É, O uma vez lobisomem guará transformado, é um exemplo já bem era. interessante que eu achei, se liga. Apesar de ser o canídeo mais parecido com um lobo no Brasil, ele nunca foi associado ao mito do lobisomem no folclore Ó, tradicional. caçador.
No entanto, muitos escritores brasileiros modernos de ficção decidiram nacionalizar o lobisomem, Olha, ignorando as peculiaridades do mito original e adaptando com elementos da fauna local. E assim surgiu a ideia dos lobisomens guarás, versões mais exóticas da criatura que clássica. legal. A primeira menção detalhada desse conceito apareceu em 1999, na revista Dragão Brasil, como parte de uma adaptação do RPG Lobisomem, O Apocalipse da White Wolf. Olha, No jogo adaptamos, hein? original, o Brasil e a Pegamos América e do Sul adaptamos. eram praticamente ignorados, então a revista criou a tribo Niguará, formada por lobisomens que se transformam a partir de parentes indígenas brasileiros e adotam características do lobo Nossa, guará. que legal. Essa versão modernizada traz um lobisomem menos bestial e mais ligado à espiritualidade indígena, fugindo do tradicional monstro sanguinário europeu. E com isso, o lobisomem brasileiro ganhou uma nova identidade na literatura fantástica contemporânea, misturando o terror clássico com a mitologia local de um jeito mais Coisas único e místicas. original. E por fim, Gostei, um dos gostei. lobisomens mais famosos do folclore Representatividade. brasileiro, e também o meu favorito, é uma mistura de homem com tamanduá, o capelobo. Ó o capelobo. É Aí uma já viu criatura já. monstruosa do folclore brasileiro, especialmente temida na região norte. O seu nome tem origem indígena e significa algo como osso quebrado do lobo. As descrições variam, mas geralmente ele é retratado como um híbrido grotesco entre humano e animal, com um corpo forte coberto de pelos, patas redondas semelhantes a É fundos de tipo garrafa e um focinho comprido. aquele Pode bichinho que lembrar um come. tamanduá, É, um tamanduá. arara ou um cachorro. Extremamente ágil, o capelobo perambula pelas matas durante a noite, rondando barracões e casas enquanto emite gritos assustadores. Ele se alimenta de cães, de gatos e até mesmo de seres humanos, mas de uma forma nada convencional. As histórias dizem que ele rasga a garganta de suas vítimas para sugar o sangue, como um vampiro, ou perfura seus crânios com um focinho para devorar o cérebro. O seu rastro é marcado por pegadas arredondadas e há lendas que afirmam que alguns indígenas do rio Xingu podem se transformar nessa fera, fazendo dele uma espécie de lobisomem amazônico. Seus gritos são tão perturbadores que muitos caçadores dizem ter enlouquecido após ouvi-los no meio da mata. Para derrotar essa criatura, é necessário um tiro certeiro na região umbilical ou na nuca, pois qualquer Olha, outro tem ataque que, seria tem que ser bom de mira, hein? Registros sobre o capelobo aparecem em relatos antigos, como os escritos de Câmara Cascudo e Frois de Abreu, provando que a lenda já assombra a Amazônia há muitos séculos. Se o lobisomem é o terror das noites do sul e do sudeste do Brasil, o capelobo é sem dúvida o predador sobrenatural das florestas O predador amazônicas. supremo. Muito legal, hein? Agora que vimos a origem do Brasil lobisomem sendo e algumas representado. espécies, vamos ver alguns casos famosos de avistamento por todo o país. Que é isso? Meu Deus do céu, gente. Que loucura. Joanópolis, no interior de São Paulo, carrega o título de capital do lobisomem, um título que acompanha a cidade desde sua Deus fundação proteja em vocês, hein, povo? 1888. A lenda começou com rumores de que Anselmo Caparica, um dos fundadores da cidade, era na verdade um lobisomem. Ele era descrito como um homem alto, sempre vestido com uma capa e que costumava andar à noite, o que alimentou ainda mais a suspeita entre os moradores. No século XX, o mito ganhou mais força quando a folclorista Maria do Rosário, neta de Anselmo, publicou uma tese em 1983 sobre a tradição do lobisomem em Joanópolis. Segundo ela, Ah lá, os moradores o lobinho. viam o lobisomem como algo comum, sem medo e exagero, quase como parte da cultura local. Para muitos, o bicho até existia, mas não era perigoso, e havia relatos de pessoas Que dizendo bonitinho. fulano ou cicrano era um lobisomem, mas era gente boa. Mesmo assim, testemunhos assustadores se espalharam pela cidade. Moradores locais afirmam que lobisomens já arranharam portas e janelas, além de atacarem galinheiros. A lenda também diz que eles procuram casas onde há crianças não batizadas. Fala aí, povo. Se cuida, hein? Ah lá, gente. Puta que lá merda. Joanópolis. Que Deus proteja vocês, hein? Ah lá, ficou de pé. Puta que lá merda, gente. Que loucura. Um vídeo postado em uma rede social deixou os moradores do Distrito Federal no mínimo intrigados. A gravação feita em uma quinta-feira, primeira noite de lua cheia, mostra a silhueta de algo que parecia caminhar sobre 4 patas em uma rua de Ceilândia.
O registro rapidamente ganhou notoriedade, com muitas pessoas associando a figura ao lendário lobisomem. A página de humor Ceilândia Muita Treta compartilhou o vídeo afirmando que ele foi capturado na QNO-19. A postagem logo viralizou, acumulando mais de 50 mil visualizações e 1.500 comentários. Enquanto alguns usuários encararam a cena com bom humor, outros ficaram impressionados com a coincidência de um possível lobisomem justamente uma noite de lua cheia, quando, segundo a lenda, a transformação ocorre. Em noite de lua cheia, quando o céu se ilumina com estrelas, o temor do lobisomem toma conta dos moradores de Mirassolândia, no interior de São Paulo. A lenda ganhou força na região por causa de um espião de rodeio chamado Osmar Nascimento, que em abril de 1985 saiu para tentar fotografar a criatura em um cemitério de Nova Granada, em São Paulo. O resultado foi uma imagem um tanto enigmática, que até os dias de hoje divide opiniões sobre ser uma foto real ou apenas um desenho. Na época, muitos acreditaram ser uma prova definitiva da existência do Homem-Lobo, e a história se espalhou Parece, né? rapidamente, sendo destaque em vários jornais locais. Moradores garantem que o lobisomem existia e já foi visto por várias pessoas, sempre descrito como uma criatura semelhante a um cachorro preto. O É um barbeiro Marcelino cachorrão. Inácio de Souza lembra que o boato era levado a sério, e até crianças tinham medo de sair à noite. O próprio Osmar, ao ser entrevistado, afirmou com confiança que fotografar o monstro não era nada para ele. Mas nem todos os avistamentos na região eram sobrenaturais. Houve quem aproveitasse do medo para se fantasiar e pregar um susto na população, o que chegou a Os virar quase malandrilsos, né? notícia. A identidade da criatura retratada por Osmar nunca foi declarada. Para alguns, a imagem era apenas uma montagem bem feita, enquanto para outros era a prova de que o lobisomem realmente assombrava a região. O próprio filho do ex-peão defende a história com unhas e dentes, jurando que seu pai viu algo além da compreensão humana. Bate o pé. Meu pai viu mesmo e viu. Outro Confirmado. avistamento clássico e bem conhecido no Brasil é o caso do lobisomem do Piauí. O lobisomem do Piauí tem uma história que conta com todos os elementos clássicos de um caso real de lobisomem, daquele tipo que corre de boca em boca. O relato diz que um homem enfrentou a criatura em um colégio abandonado. O monstro rastejava com barulhos de chocalhos e latas Olha e lá. tinha um corpo Pezinho disforme e dele em cheio pé. de pelos. Ele não andava, mas rolava pelo chão, porém podia pular e atacar com muita violência. O facão foi a única defesa do homem naquela noite, e mesmo assim, ele fugiu apavorado. No dia seguinte, tufos de pelos estranhos foram encontrados perto da escola, e coincidentemente, o sujeito suspeito de ser o lobisomem acordou cheio de arranhões e cortes pelo corpo. Os moradores do bairro já desconfiavam dele fazia tempo, e esse novo episódio só reforçou as suspeitas. O detalhe das orelhas peludas, com pelos saindo de dentro, dá um toque perturbador à história, como se ele nunca tivesse voltado completamente ao normal. Outros enfrentamentos com a criatura É, foram nunca se volta, relatados, né? e um velho truque surgiu: atacar o lobisomem com a mão esquerda, pois seria o único jeito de feri-lo. A história se intensificou quando os boatos cresceram, e os homens do bairro prometeram se juntar para Pra capturar o caçar o ser. bicho. Mas na hora de agir, o medo falou mais alto, e ninguém apareceu. Ninguém foi Talvez atrás, não, fosse filho. melhor assim, porque ninguém sabe o que aconteceria se eles realmente o encurralassem. Deixa O quieto. homem misterioso percebeu que a tensão estava muito alta e fugiu da região, levando a sua família junto para sempre. E no fim das contas, a criatura nunca mais foi vista por lá. Coincidência? Eu acho que não. Olha lá o bicho vindo. Ali, galera, tá vindo? Sendo arrastado ali, ó. E foi. Que bizarro, Jesus. Olha lá. A presa, a presa. E por fim, o último avistamento que eu vou falar no vídeo de hoje é o caso do lobisomem de São Gonçalo. O caso do lobisomem Gonçalo, ou Gonçalo Lobisomem, viralizou em 2014 e se tornou um dos relatos modernos mais famosos sobre aparições da criatura no Brasil.
Tudo começou quando um vídeo misterioso surgiu no YouTube, mostrando uma figura escura e peluda debaixo de uma árvore. A gravação, em preto e branco e de qualidade duvidosa, rapidamente chamou atenção e a cidade de São Gonçalo dos Campos, na Bahia, entrou em estado de calamidade. Um Os colapso. moradores começaram a evitar sair de casa à noite É melhor, e né? os boatos tomaram conta de toda a região. O medo aumentou quando um homem chamado Pingo afirmou ter visto a criatura pessoalmente Ah lá. enquanto esperava O Pingo ônibus de confirmou. madrugada. Ele descreveu o monstro como peludo, completamente preto, com mais de 1,5 m de altura e sempre se contorcendo. Essa visão aterrorizante só reforçou as lendas locais e fez o pânico se espalhar ainda mais. Apesar disso, algumas pessoas começaram a questionar a história, principalmente porque o mesmo vídeo já havia aparecido anos atrás no YouTube, com outro título e localização diferente, sugerindo uma farsa. Mesmo sem provas concretas, o caso ficou marcado como uma das maiores histerias coletivas sobre lobisomens no Brasil. A delegada da cidade afirmou que não havia nenhuma investigação oficial, mas a população Deixou quieto, continuou né? assustada por semanas. Deixa O quieto aí. lobisomem Gonçalo pode ter sido apenas mais um boato da internet, mas o medo que causou foi real. E até hoje, a história ainda é lembrada como um dos momentos mais bizarros do folclore urbano brasileiro. Que imagem bizarra, hein? Além disso, existem relatos de aparições de lobisomem em várias regiões do Brasil, como Pernambuco, Alagoas e São Paulo. Além das citadas, também temos o lobisomem da Lagoa do Mato em Pernambuco, onde os moradores da comunidade temem as noites de lua cheia após uma suposta aparição do lobisomem. Também temos o avistamento em Entre Montes em Alagoas, onde a população local aponta um certo homem como lobisomem. Existem vários avistamentos em Só todo se o Brasil, lasquem, só mas fake é news. claro que nada nunca foi confirmado oficialmente, mas cabe a você acreditar ou não. Fica na mão de vocês aí, galera. Fica na mão de vocês. É isso? Será que é isso? Conclusão. Vamos à conclusão. Olha lá o lobinho. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. A lenda do lobisomem é muito da hora, cara. É É legal mesmo, uma meu. lenda que surgiu lá na Grécia, mó cota atrás, veio pro Brasil e se incorporou dessa forma no nosso folclore. E como eu disse anteriormente, e ao longo do vídeo, o lobisomem brasileiro é bem mais complexo e variável que o Olá. Mas é isso Que aí. bicho Se você feio. gostou do vídeo, deixa o seu like, o seu Deixa o comentário, like aí se pra inscreva ajudar, no hein, canal. galera. E Só caso lembrando. queira ajudar o canal financeiramente, deixa o seu valeu. E Isso como mesmo. costume, um abraço do seu mano Sandman e até o próximo Até vídeo. o próximo, galera. Link pro vídeo original vai estar aqui na descrição. Todos os lobisomens do folclore brasileiro. Mr. Sandman. Deixa um joinha aqui no vídeo, porque isso me ajuda demais, galera. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo deste humilde e pequeno canalzinho. Valeu demais, hein, galera?